eu vou passar a minha impressão. Ok, né? é isso. O que eu, como brasileiro, que vivi mais de meio século de vida, no vivi de vida é bom, né? Vivi mais de meio século no Brasil, estou aqui há 3 anos, fiz 3 anos agora, 26 de janeiro de 2022, fiz 3 anos aqui. E a percepção prática que eu tive, lógico que essa comparação, ela varia muito de acordo com o padrão de vida de cada um e com as condições de quantos filhos você tem, se estão em idade escolar ou não. Por quê? Nós sabemos que no Brasil, a escola pública, infelizmente, ainda tem uma qualidade muito ruim. Então, no Brasil, quem tem um mínimo de condições, paga escola particular para os seus filhos. E escola particular das melhores, quem pode, é muito cara. Muito. É na faixa, digamos, uma escola... Um terço do vencimento? Mais de um terço? Um terço. De que vencimento? Do base? Do salário mínimo do Brasil? Sim. Então você vai se assustar agora. Então, chuta aí. Eu vou lhe falar. O salário mínimo no Brasil hoje deve estar... Desculpe, gente, eu não vi, mas deve estar 1.100, no máximo 1.200. Acho que é 1.100, acho que deve ter aumentado alguma coisa agora. 1.000 e pouquinho reais, ok? O real, o euro está R$6 e pouco, 6,20, a última vez que eu olhei nos últimos dias. Se você quiser colocar o seu filho, olha só, eu tenho 2 filhos, um em idade escolar e o outro não. Então eu tenho essa experiência. E, graças a Deus eu pude pagar, durante toda a minha vida, eu pude pagar colégios particulares para os meus filhos. Ótimo. Dentro da minha possibilidade, os melhores que eu pude. Porém, os que eu pude foi de classe, no Brasil, classe média, média baixa. Quem é classe alta no Brasil, paga hoje para o seu filho, que no Brasil é ensino fundamental, aqui é um ensino básico, no Brasil é ensino médio, aqui é secundário, paga mais ou menos de R$4.000, R$5.000 só de mensalidade de uma escola de nível alto no Brasil. Então, se uma pessoa tem filhos em idade escolar, ele vai vir para cá, vai estudar numa escola pública, que é o padrão das melhores, eu digo até, tem um pedagogo, Pierre Luigi, eu adoro ele, acho que ele até, desculpe, eu acho que ele é falecido, mas é muito bom, continua vivo, porque os seus vídeos, seus ensinamentos estão aí, não é? Sim. A nossa vida não é só a carne que vivemos, mas o legado que deixamos, né? Então ele continua vivo, para mim ele continua vivo. E ele falou uma frase uma vez no vídeo que eu vi dele, que eu como brasileiro é difícil de ouvir, mas ele também é um brasileiro, eu acredito que ele também ama a nossa pátria, mas a gente tem que ser realista. E ele, num dos vídeos que eu vi dele, ele falou o seguinte, o seu filho, ele perguntou assim, o seu filho estuda no Brasil? Ele falou, a educação dele é ruim. Não, mas eu pago a melhor escola que tem no Brasil. Eu pago R$6.000 de mensalidade na escola que meu filho estuda. É a melhor do Brasil. Está no 0,1 de todas as escolas do ranking. Ele falou, é ruim. O problema da educação no Brasil é estrutural. É um método de ensino ruim. É triste saber isso, mas é só a gente olhar os resultados internacionais que a gente vê que é uma verdade, infelizmente. Né? Então, voltando, quem tem seus filhos em idade escolar vai vir para cá, vai ter a certeza que seus filhos vão receber uma educação das melhores do mundo, isso eu pesquisei. Né? A Europa, se não for o melhor, é um dos melhores lugares para se estudar no mundo, e eu considero para viver, não é à toa que eu estou aqui, então sou suspeito para falar, né? Sim. Então, confere. E Portugal, se eu não me engano, pelo menos quando eu fiz a pesquisa, era a 3ª melhor educação da Europa. Sim. Que é a melhor do mundo, que eu considero a melhor do mundo, muitos consideram. Então seu filho vai vir para cá, se você tem filhos em idade escolar, e você vai gastar absolutamente nada. Nada. Nem o material você gasta. Você recebe os livros todos de graça. Isso no Brasil, você recebe... Eu acabei de receber um e-mail hoje, que eu tenho que responder até o diretor de turma, nosso amigo Gonçalo, que é professor do Lucas, meu filho mais novo, é diretor de turma dele, uma pessoa agradável, que eu estou até tentando trazer para cá. Se estiver ouvindo a gente, olha o nosso convite, hein? Está de pé o nosso convite.
Tenho que responder um e-mail para ele que ele está oferecendo para os alunos que precisarem, notebook, conexão com a internet, fone de ouvido, e ele pode usar até ele terminar o 12º ano aqui, que no Brasil é o 3º ano do ensino médio. Então são coisas que no Brasil não é comum, nós não temos. O máximo que você vai pagar é o almoço do seu filho, que é um valor, eu vou falar aqui, aqui as pessoas existe uma norma de identificação de um poder aquisitivo. São 5 escalões, não é isso? São. 5 escalões, separados por poder aquisitivo, é da família, né? É da família, do englobamento. Afeta os rendimentos englobados do casal ou de todos os que possam trabalhar dentro da casa. Se houver um filho maior, esse rendimento também é englobado. No Brasil chama renda familiar. Isso. Ok. E aí essa renda é dividida em 5 escalões e, de acordo com os escalões, eles têm subsídios, né? E eu, por exemplo, cheguei aqui, se eu não me engano, eu sou o 4º escalão e aí eu já não tinha desconto. Só até o 3º parece que tem. Né? Tem algum desconto. Quanto menor o escalão, maior o desconto. Então eu já pagava o almoço dele, eu pagava full, eu pagava o valor completo, máximo, que é €1,46. Sim. Né? É um valor quase simbólico. Quase simbólico. Né? Sim. Pois é, e um almoço completo, sim. Nutritivamente completo. Exatamente. Sim, pode não ser uma maravilha, até porque se faz para muita coisa, a gente serve em a quartel, a gente sabe que é diferente eu fazer um almoço para 2 pessoas e fazer um almoço para 200 pessoas. Para 400, claro. Ou até para 2.000, dependendo do universo. Claro. Exatamente. Então, e ele fazendo... E um detalhe, ele pediu para mudar de curso, passou para o curso de programação, e o curso de programação, que é um curso técnico, nem o almoço paga. Ótimo. Eu não sabia disso. Eu falei, filho, fui reservar, que aqui a gente entra no site da escola e eu reservo os almoços. Ali eu vejo, inclusive, qual é o prato que vai servido, que é servido. Tem sopa todo dia, diz o que é a sopa, prato principal. Tem prato vegetariano, eu posso escolher o prato vegetariano, tudo mesmo preço. Prato vegetariano, aí eu entrei lá, estava tudo zero. Falei, tudo zero? Aí falei com ele para perguntar, ele falou, não, porque o técnico não paga. O técnico profissional não paga. Nem o almoço é zero. Então, ou seja, na minha condição, no meu poder aquisitivo, no padrão de vida que eu tinha, considerando que eu vim para cá só com um filho em idade escolar, o que eu senti, considerando para comer, mobilidade e detalhe, no Brasil eu morava em casa própria. Certo. Aqui eu estou morando de aluguel. Certo. O meu poder meu padrão de vida aqui, o meu poder aquisitivo se manteve o mesmo. Ótimo. Eu estou mantendo o mesmo padrão de vida que eu tinha e com o mesmo salário. Tá? Eu vivo aqui só com o meu salário da minha aposentadoria. O mesmo que eu tinha no Brasil. Eu não senti diferença. Não sentiste diferença? Não senti. Inclusive, é aquilo, isso é muito pessoal, porque depende do padrão de vida que você tem. Claro, se fumas, se não fumas, tens o hábito de sair à noite se não tens. O tipo de comida que você come, tipo de ambiente que você frequenta, isso tudo vai mudar. Claro. Então, é aquilo, eu falo pelo meu padrão, foi a percepção que eu tive. Supermercado, eu posso até deixar, se as pessoas quiserem, comentem aí, eu posso até deixar os supermercados aqui que eu compro, eu não vejo grande diferença dos preços das coisas aqui para o Brasil, não. Algumas o básico, coisas, o leite, o arroz, vês aquilo equiparado. Até mais barato. Uma outra coisa mais cara, a maioria mais barato. Se você fizer a conversão. Agora, olha, nesse momento não, porque o euro está alto, essa questão da pandemia. Quando eu vim para cá, o euro estava 4 e pouco. E logo ele foi para 5 e pouco, 6 e pouco. Escalou. Isso deu uma dificuldade, dificultou um pouco. Mas não é uma condição real. Esperamos que, resolvida essa situação, a condição do real... Que a inflação volta outra vez a diminuir. Então, nesse momento está essa questão.